E se um dia você acordasse com a certeza absoluta de que o que vê não é toda a história? E se você entendesse que existe outra forma de enxergar, não com os olhos, mas com algo muito mais profundo? Isso não é fantasia, nem um jogo mental, nem uma metáfora bonita para impressionar. É uma verdade escondida atrás de camadas de medo, programação e amnésia coletiva. Hoje, vamos cruzar esse limite. Bem-vindo à técnica proibida para ativar o terceiro olho, o verdadeiro portal da visão interior. Desde sempre, culturas de todos os cantos do mundo falaram sobre esse olho invisível. Os místicos da Índia, os sacerdotes do Antigo Egito, os iniciados de escolas que já não existem, todos concordavam na mesma coisa. Existe um centro no ser humano capaz de perceber muito mais do que o físico. Não apenas vê formas, capta vibração, intenção, verdade. Na Índia é chamado de Agna Chakra. No Egito, o olho de Horus. No esoterismo ocidental, o olho da alma ou a clarividência. Nomes diferentes, a mesma porta. Então a pergunta incômoda é inevitável. Por que esse conhecimento foi ocultado? Por que se tornou perigoso? A resposta é simples e bastante inquietante. Porque quando você vê com o terceiro olho, o que é? E a verdade, quando não pode ser manipulada, se torna uma ameaça para qualquer sistema que precisa de pessoas adormecidas. Ativar esse centro não é uma moda espiritual, nem uma curiosidade mística de fim de semana, é um ato de rebeldia consciente. É recuperar sua soberania energética, é deixar de viver sob filtros impostos por um sistema que teme pessoas intuitivas, livres e difíceis de enganar. Neste vídeo, vamos direto ao ponto. O que é realmente o terceiro olho, como ele foi venerado e depois silenciado durante milênios? E acima de tudo, como ativá-lo de forma prática, segura e poderosa? Nada de iniciações secretas, nada de rituais absurdamente complicados. Você não precisa de um guru de túnica, nem de incenso caro, só de 3 coisas que já estão em você, que são atenção, intenção e presença. Prepare-se, porque uma vez que esse portal se abre, não há volta. A realidade começa a mostrar camadas que antes você não via. As coincidências deixam de parecer casuais. Os sinais começam a falar com você, claro, e o mais importante, você começa a se lembrar, porque o terceiro olho não te leva a algo novo. Ele te devolve a quem você sempre foi, ao você que sabe, ao você que observa a partir da alma. Você está pronto para olhar além? Então fique, porque o que vem a seguir pode ser o início do despertar mais importante da sua vida. Muito antes de a ciência moderna reduzir a percepção a impulsos elétricos e reações químicas, as civilizações antigas já tinham algo muito claro. O ser humano possui um órgão invisível, projetado para ver além da forma. Esse órgão existe. Ela está bem no centro do cérebro, entre os 2 hemisférios, a glândula pineal. Mas sua função vai muito além do biológico. Para os sábios antigos, era a morada da alma, o olho da consciência, o farol que ilumina o que não se vê com os sentidos. No hinduísmo, o Ajna Chakra, o chamado centro de comando, está localizado na testa, entre as sobrancelhas. E não é por acaso que ele é representado como um lótus de 2 pétalas. Uma simboliza a mente lógica, a outra a intuição. No yoga tântrico, ensina-se que, a partir desse ponto, a alma observa o plano sutil da existência. Quando o Ajna é ativado, não só se percebem energias, mas também se compreende o porquê das coisas. Você já não vê, você sabe. No Antigo Egito, essa capacidade era simbolizada pelo olho de Horus, proteção, poder e visão clara. Sua geometria interna contém proporções que ainda hoje surpreendem a ciência moderna, como a sequência de Fibonacci e o número áureo. Mas esse símbolo não era apenas decorativo, era um mapa, um código visual que representa partes específicas do cérebro humano, especialmente a glândula pineal.
Nada estava colocado ao acaso. Não era um enfeite bonito, nem um símbolo estético para templos antigos. Era um manual cifrado, um guia direto para o despertar interior. E não só no Egito, a tradição esotérica ocidental também deixou isso claro, embora com outros nomes. Os alquimistas falavam do olho interior, do coração, os rosacruzes da luz interna, os místicos cristãos do olho único da alma. Repetindo a frase atribuída a Jesus: se o teu olho for um só, todo o teu corpo estará cheio de luz. Esse olho não é literal, é simbólico. Fala sobre unificar a percepção, sair da divisão constante, deixar de ver o mundo em fragmentos opostos. E quando essa unificação acontece, algo muda. A realidade já não parece mais sólida e rígida, ela se torna vibração, deixa de ser uma simples sucessão de fatos e se transforma em uma dança cheia de significado. Mas, com o passar do tempo, esse conhecimento não desapareceu, ele foi escondido, não porque fosse inútil, mas porque libertava demais. O controle coletivo precisa de corpos obedientes e mentes desconectadas. O terceiro olho faz justamente o contrário. Ativa o discernimento, acende a vontade, reconecta com a fonte original. Por isso ele foi considerado perigoso, heresia, fantasia. Não porque não funcionasse, mas porque funcionava bem demais. Hoje, em meio ao barulho digital, as distrações constantes e as luzes falsas que prometem muito e não entregam nada. Voltar a esse saber não é uma moda espiritual, é um chamado interno, um lembrete da alma. A visão interior não se compra, não se impõe, ela se cultiva, e aqui está o mais poderoso. Nunca esteve realmente fechada, apenas adormecida, esperando que alguém decida despertá-la, e esse despertar começa agora. Para entender como ativar o terceiro olho, primeiro é preciso quebrar uma ideia muito comum. Não é algo estranho, exótico ou alheio a você, não é um acessório espiritual, não é um superpoder reservado a poucos escolhidos, é parte do seu design original, é como uma flor fechada no centro da sua mente. Sempre esteve aí, só esperando que você pare, que olhe para dentro e que respire. O terceiro olho não é um olho físico, é um centro de percepção energética, que, em nível biológico, corresponde à glândula pineal, uma pequena glândula em forma de pinha, localizada exatamente no centro do cérebro, entre os dois hemisférios. E não, essa posição não é por acaso. Em muitas culturas, disse que ali está o ponto de conexão entre o humano e o divino. A glândula pineal secreta melatonina, regulando o sono e os ritmos internos. Mas, segundo textos antigos, ela também é capaz de gerar uma substância profundamente visionária, a DMT. Metiltriptamina. Uma molécula que muitos chamam de molécula do espírito. A ciência moderna ainda debate sua função exata, mas há algo importante que você precisa saber. Não é necessário consumir nada externo para acessar essa percepção. O canal já existe, o que falta é ativá-lo, e isso se faz direcionando conscientemente sua atenção. Como? Com intenção, com respiração e com uma técnica específica. Antes de tudo, há algo fundamental que você precisa entender. O terceiro olho não foi feito apenas para ver visões. Sua verdadeira função é revelar o que está por trás das aparências. É o centro da clareza, do discernimento profundo. Ativá-lo não significa alucinar, significa enxergar com mais profundidade o que já está diante de você. As emoções ocultas dos outros, os sinais que a vida te repete uma e outra vez, os padrões invisíveis que governam a sua própria história. A técnica chamada proibida não é assim porque faz mal ao ser humano, mas porque o transforma, o torna menos manipulável, mais intuitivo, mais conectado. E isso, em um sistema baseado no controle, é um problema. Aqui entra o primeiro passo, criar um campo de silêncio. O terceiro olho não se abre no barulho, nem na pressa, nem na saturação constante.
Ele precisa de quietude, mas não só externa, precisa de silêncio interno, aquele silêncio que aparece quando você sai do piloto automático dos pensamentos e entra em um estado real de presença. O segundo passo é o foco. Não forçar a mente, não apertar os pensamentos, foco vibracional. Atenção sustentada, sem tensão. Agora leve sua atenção com suavidade ao centro da sua testa, sem tensão, sem esforço, apenas presença. Imagine uma luz violeta que começa a pulsar ali. Não precisa ver com os olhos fechados, apenas sinta que ela está lá. É uma luz que não olha para fora, mas sim para dentro, como um farol que se vira e te ilumina a partir da alma. O terceiro passo é o ritmo. O terceiro olho responde melhor à respiração consciente, cíclica e ordenada. Inspire em 4, segure por 4, expire em 4, permaneça vazio por 4. Respiração quadrada, antiga, precisa, eficaz a cada ciclo. Imagine que essa respiração alimenta a luz no seu entrecenho. A luz começa a se mover, a girar como uma pequena galáxia, despertando. Cada giro dissolve um véu, cada expiração solta uma mentira aprendida, até que, de repente, algo muda. Você já não está mais imaginando, está se lembrando de como perceber sem os olhos, de como sentir a partir do seu núcleo mais profundo. Isso é apenas a primeira parte do processo, a preparação, o acender do farol. Quando o terceiro olho começa a se ativar, a mudança é sutil, mas definitiva. Você não consegue mais olhar do mesmo jeito. Há um brilho por trás dos objetos, um silêncio que fala nos espaços vazios, uma vibração nas palavras que antes passavam sem deixar rastro. Não é fantasia, é o primeiro acesso à visão sutil, a essa dimensão que sempre esteve ali, oculta. Não por ser invisível, mas por ser evidente demais. Ativar o terceiro olho é apenas o começo, o verdadeiro trabalho é sustentar essa percepção. Como qualquer músculo, o Akna precisa de constância, prática e paciência. Muitos se perdem buscando fogos de artifício, luzes, cores, visões espetaculares, mas a visão real não é barulhenta, é profunda, silenciosa e às vezes desconfortavelmente honesta. Um dos primeiros sinais de ativação real é este. Você começa a sentir a verdade emocional e energética das pessoas. Alguém diz uma coisa, mas emite outra. Seu corpo se torna um radar sensível. Você distingue a máscara do gesto, a intenção por trás do discurso e olha, isso não é para julgar, é para compreender. Enxergar mais não te faz superior, te faz mais responsável, mais compassivo, porque você entende que todos, sem exceção, estão navegando. Camadas de inconsciência e agora você pode vê-las. Mas essa nova visão também traz desafios. O primeiro, o ego espiritual. Quando o terceiro olho se abre, o ego tenta se apropriar da experiência, sente-se especial, iluminado, escolhido. É aí que muitos se desviam. O verdadeiro vidente não busca se destacar, busca servir. Ver mais não é um prêmio, é um fardo sagrado. O segundo desafio é o excesso de abertura. Se o terceiro olho for ativado rápido demais ou sem ancoragem, podem surgir insônia, ansiedade ou desconexão do físico. Por isso, o equilíbrio é fundamental, especialmente com os chakras inferiores, principalmente o chakra raiz. A visão espiritual precisa estar aterrada, caso contrário se transforma em evasão. É como acender uma lanterna muito potente, se você não segurá-la direito, ela ofusca mais do que ilumina. Então, como estabilizar essa percepção? Primeiro, ritual diário. Melhor poucos minutos todos os dias do que sessões longas e esporádicas. Ao amanhecer ou anoitecer, atenção ao entrecenho, respiração em silêncio, isso mantém o canal limpo. Segundo, discernimento vibracional. Comece a escolher com mais consciência o que você escuta, o que você assiste, o que você consome. Tudo alimenta ou turva-se a sua visão. Se algo te apaga, observe. Se algo te expande, cultive.
Terceiro registro simbólico: leve um caderno, não para anotar tudo, mas para captar padrões, símbolos que se repetem, cores, frases. O universo fala em metáforas. O terceiro olho as traduz, porém, se você está ouvindo isso, escreva: há um só olho. Parabéns, você é um dos que realmente despertam. Quarto, ancoragem corporal. A visão não está separada do corpo. Yoga, movimento consciente, caminhar com presença. Quanto mais você habita seu corpo, mais clara se torna a visão da alma. Lembra disso? Ver mais não é ver coisas estranhas, é ver o mesmo, mais profundamente. O mundo não muda, quem muda é você. E a partir daí, tudo ganha outro sentido. O véu foi levantado, mas o caminho continua. Viver com o terceiro olho ativo não significa se isolar do mundo. Significa habitá-lo com mais profundidade, ver o invisível no cotidiano, perceber a essência por trás da forma. Em uma frase, viver desperto. E para sustentar essa visão, há uma chave final: atenção plena, sem julgamento, porque o que você começar a ver dentro e fora de si nem sempre será confortável. Sombras dentro de você, padrões claros nos outros, estruturas falsas nas quais você antes confiava, sem questionar. Aqui é onde muitos param, não porque não possam ver, mas porque ver dói. E sim, dói, mas essa dor não é o fim. É o início da libertação, o momento exato em que você para de viver no automático e começa a viver a partir da verdade. O primeiro conselho é simples, mas inegociável. Integre o que você vê na sua forma de agir. De nada adianta ter visão se você continua fazendo o mesmo. Se percebe que um relacionamento se sustenta na manipulação, apenas observar não é suficiente. Mude-se se sentir que seu trabalho apaga seu fogo interior. Faça os ajustes possíveis. O terceiro olho não é decoração espiritual. É uma bússola, indica o caminho, mas caminhar é o seu resultado. Responsabilidade. Segundo conselho, proteja sua energia como você protegeria sua casa. Quando você vê mais, você absorve mais, seu campo energético se torna mais sensível, mais aberto. Expor-se constantemente a ambientes densos, notícias tóxicas ou pessoas que drenam sua energia pode apagar essa luz recém-acesa. Isso não é se isolar do mundo, é discernimento. Banhos de sal, meditações de limpeza, sons harmônicos. Transforme seu corpo e seu espaço em um templo vibratório, não por estética espiritual, mas por higiene energética. Terceiro conselho, não se obceque com os fenômenos, cores, presenças, mensagens, sensações. Tudo isso pode aparecer e muitos ficam presos aí, acreditando que esse é o objetivo, mas não é. O propósito do terceiro olho não é ver coisas estranhas, e sim lembrar quem você é. O resto são sinais do caminho, não o destino. Quarto, use sua visão para servir se você começar a perceber o que outros ainda não veem. Não é para se exibir, é para acompanhar. Você pode se tornar um farol, não com discursos grandiosos, mas com presença. Às vezes, olhar alguém com a alma já é o suficiente para que essa pessoa se sinta vista pela primeira vez na vida. Quinto, paciência. O terceiro olho não se abre de uma vez. É uma flor, se abre com o sol da sua intenção diária. Haverá dias de clareza e dias de neblina, ambos são necessários. Não se trata de forçar a visão, trata-se de permiti-la com humildade. E lembre-se de algo essencial. Você não está olhando para fora, está olhando através de si mesmo. Cada imagem, cada sensação, cada mensagem é um reflexo da sua própria consciência. Não tema o que aparecer, abrace, porque ali você vai descobrir algo profundo. Não há separação entre você e o universo. Existe um só olho, o do espírito, despertando para contemplar a si mesmo. Todo esse caminho leva-nos a uma verdade fundamental. O terceiro olho não é um dom, é uma responsabilidade sagrada. Despertá-lo não te torna superior, te torna mais consciente, mais conectado, mais entrelaçado com a vida e seus símbolos. Você cruzou um limiar invisível, mas real.
E do outro lado, não há promessas de poder, há chamados à presença, à integridade, à compaixão. Percorremos juntos o mistério da glândula pineal, seu vínculo com a luz interior, as práticas que a ativam e os desafios de sustentar essa visão desperta. E agora, sabe de uma coisa? O segredo? A técnica proibida não é proibida porque seja perigosa, mas porque devolve a você a capacidade de ver sem intermediários. E em um mundo onde muitos preferem o conforto de não enxergar, abrir os olhos se torna um ato de rebeldia. Mas o que significa realmente? Ver significa perceber o que está abaixo da superfície, descobrir a rede invisível que conecta fatos que parecem isolados. Entender que cada encontro, cada palavra, cada emoção tem uma raiz vibracional mais profunda. Ver é entrar na geometria sagrada da existência, reconhecer que nada está fora do lugar, que até mesmo o caos tem um padrão, que até mesmo a dor traz ensinamento, que o universo não conspira contra você, mas sim com você. Esse despertar não chega como um instante místico, fugaz. Ele se constrói em cada escolha consciente, o silêncio sobre o julgamento, a compaixão sobre a reação, a presença sobre a distração. O terceiro olho não é uma fuga do mundo, é um portal para vivê-lo mais intensamente. Agora você sabe, não há volta, não pode deixar de ver o que viu, não pode fingir ignorância. Isso é uma bênção, porque nesse novo estado, até o menor detalhe se torna um sinal. O sussurro do vento, um olhar, um número que se repete, uma lágrima sem motivo aparente. Tudo é mensagem, lembretes de que você está no caminho, que você está pronto, mas não caminhe sozinho. Compartilhe essa visão, não impondo, mas inspirando. A olhos fechados, esperando um toque de consciência, uma palavra, uma história, um olhar que os lembre do que esqueceram. Você pode ser esse farol, se essa mensagem ressoou em você, se algo dentro de você despertou. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com outros buscadores como você. Não por causa dos algoritmos, mas porque a luz cresce quando é compartilhada. Lembre-se. Não se trata de ver coisas novas, mas de ver com novos olhos. Abra sua visão, viva com clareza, que seu olhar interior seja sempre uma ponte para o sagrado. Obrigado, 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 obrigado.